Olá, este é o último da sequência de vídeos, acho que foram 3, 4, que terá como objetivo não a minha pessoa, né? Eu seria apenas o narrador, mas a mesa com aqueles livros que agora já são poucos. Eram 35 livros, agora estão ali pouquíssimos e eu acabarei com todos eles para limpar a mesa. Então, de 35 livros, eu tentei mostrar a vocês o seguinte: vamos compreender claramente por que é que no mundo atual nós temos tanta confusão. Por que é que existem tantas ideias diferentes, tantas ideologias, peste, fome e guerra? Porque a maioria dos intelectuais, dos líderes, dos governantes, conhecem apenas 2000 anos no máximo, né, da história da humanidade, né, e daquilo que da ação, da aventura humana. Ou seja, 2000 anos daqui a Jesus Cristo, vamos botar mais alguns 500 anos até o cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor e pronto, acabou. Ou seja, por volta de 2.800 anos, os governantes não entendem mais nada. E por não entenderem mais nada, o que é que eles fazem? A elite intelectual, os eruditos, que não vou nomear mais eles leem essa literatura e eles processam o conteúdo dessa literatura de 2.800 anos, né, e tiram suas conclusões, ilações, deduções, através da sua própria inteligência e raciocínio, e escrevem mais livros, espalhando mais erros, porque tudo isto é uma imensa confusão, já que a verdade se encontra de 12 a 20 mil anos atrás. É preciso começar 20 mil anos atrás. Eles começam há 2.800 anos. Então já começam do erro, já começam da confusão, já começam do caos. 2.800 anos atrás o mundo já era o caos. O cativeiro da Babilônia, as guerras da Assíria, Caldeia, Nabucodonosor, ali já era o caos. Então nós temos que recuar de 12 a 20 mil anos atrás para encontrar o princípio. É este o motivo desses vídeos em sequência que eu gravei, para mostrar a vocês por que o nosso mundo é um caos, né? Os grandes filósofos, eruditos, intelectuais, então, interpretam aquilo que eles leem, e essa interpretação baseada em uma literatura relativamente recente, que já é uma confusão, vai dar ainda mais confusão e nós teremos um mundo cada vez mais caótico, que é o que o diabo quer, né? E os corruptos, porque daí, ó, o que é que eles estão fazendo? Aproveitam a peste para tirarem dinheiro para si. Em qualquer situação, eles sempre se beneficiam, ao invés de se preocupar com o povo. Então, essa é a intenção desse vídeo. Porque o nosso mundo é um caos. Porque a nossa elite, quer governantes, quer intelectual, só lê obras de 2.800 anos atrás, que já já deturparam a tradição original, que Jesus Cristo se refere a ela como no princípio. E ele diz, no princípio não era assim. Portanto, no princípio não era assim, no princípio não era como era há 2.800 anos atrás. E nós tivemos o privilégio de ir até o princípio, 40 mil anos atrás. Recuamos no passado, fomos até as grutas rupestres, as cavernas, e de lá passamos para a Lemúria, da Lemúria para a Suméria, e da Suméria, Atlântida, para cá. Precisaríamos que algumas pessoas influentes fizessem isto para poder acabar com o caos reinante. Enquanto não fizerem, o mundo será caos, peste, fome e guerra. Esta é a intenção. Por isso, a mesa de trabalho com os livros, que agora, em vez de 35, restam poucos, que é o objetivo do nosso vídeo, e eu vou me levantar e sentar, levantar e sentar, para mostrar a vocês
comprovar isto a vocês. E assim vocês ficarão sabendo da dura verdade. Então, o que é que acontece? Nós tivemos uma civilização que foi extraordinária. O continente perdido de Mu, no Pacífico, Lemúria, eles afundaram porque eles tiravam a sua energia do fundo do oceano e houve um desequilíbrio nessa extração de energia atômica das fossas oceânicas e a ilha afundou. Fugiram da ilha no mecanismo especial, que tinha uma pirâmide como cabine, os seus filhos, os Atlantes. O filme Super-Homem mostra isso, só que do planeta Krypton para a Terra, não foi aqui mesmo. O autor do Super-Homem conhece a história. E aí nós ficamos então com os sumérios, que comercializavam com a Lemúria, com a Atlântida não, porque a Atlântida fugiu da Lemúria e foi para o outro lado dos Andes para se proteger da radiação, e a Suméria fugiu das bordas do Pacífico com medo daquilo, relatou o acontecimento que houve ali como o que nós conhecemos como dilúvio, em 4 versões diferentes. Já disse, o herói de um é Atrahasis, o do outro é Utnapishtim, o do outro é Zilsudra e o último é Noé. Então, relataram e ficamos assim com essa versão poética, vamos dizer assim, extremamente diferente do que foi originariamente. Só diz que a terra afundou, a água subiu e todos os continentes foram cobertos até o pico das mais altas montanhas, mas não foi, porque a Polinésia está aí para provar que os picos das mais altas montanhas estão acima. Então hoje vamos terminar com aquela monteira do livro, mostrando a vocês ainda porque reina o caos. Então começaremos com isto aqui. Tudo tem a ver com a sagrada tradição, que começa há 20 mil anos atrás, mas nós recuamos até 40 mil anos atrás, nas grutas ruperces. De acordo com a sagrada tradição, nós teríamos a paz, nós teríamos a saúde, nós teríamos riquezas, nós viveríamos na abundância. É isso que a Bíblia Sagrada dos judeus, Torá, nos mostra no Gênesis 1, embora aqui haja várias tradições, e aí faz com que a Bíblia, que é um conjunto de tradições, é uma colcha de retalho, não diga isso com toda clareza. Então, não é um bom livro para se começar. Aqui nós temos a deturpação da Bíblia, ou seja, aqui nós temos a Kabbalah, aqui nós temos a Mishnah, uma Mishnah no original. E aqui já está o que? A Bíblia interpretada, ano cerca de 500 a 700 depois de Cristo. A Bíblia, a Torá, foi composta no ano 200 depois de Cristo. Né? E bem depois dela, quer dizer, antes dela, já havia sido composta a tradução dos 70, que é a Tanakh, a Bíblia hebraica, feita para o faraó do Egito. Então a Tanakh vem primeiro, depois no cativeiro babilônico, depois vem aqui o capítulo 1 da tradução, a primeira tradução da Tanakh, né? E depois, então, nós temos, por volta do ano, isso tudo entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Aí os canalhas de Esdras começam a fazer a bagunça. Aqui nós temos uma Mishnah em português, que aqui tem misturado, viu? Nem tudo não presta, porque havia rabinos que eram honestos. Então aqui está misturado, né, os comentários dos rabinos honestos com os comentários dos rabinos desonestos. Então tem vários comentários, e aqui nós, sobre o Shabat, e aqui nós temos então uma misórdia, uma confusão.
E esta aqui não existe mais editada porque essa mostra a confusão, ou seja, essa mostra claramente quem foram os rabinos principais, que foram Leni, que foram Marx, que foram Esdras e outros canalhas. Então deturparam a Tanakh, primeiro fizeram uma tradução em grego, a Septuaginta. A Tanakh já não é a tradição original, porque ela já é um tipo de colcha de retalhos da tradição original. Ela pegou várias partes de um todo fragmentado e reuniu. E aqui nós temos a desgraça. Portanto, os discípulos de Esdras no ano 500 fazem isto aqui. Então, 500 a.C. A primeira tradução da Tanakh, a Tanakh é feita entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Vamos ver bem as datas. 200 a.C., 200 depois de Cristo. Aqui, mais ou menos nessa época, a tradução para Ptolomeu Filadelfo. E aí, com essa primeira edição em 1948 do Sionismo Internacional, que é o que vai fazer a Mishnah, né? Nessa edição aqui, ainda nós temos rabinos que são honestos e fazem um comentário verdadeiro, segundo a tradição, mas a maioria deles não presta, porque eles querem tratar do Baba Batra. Esse é muito famoso. Ninguém pode abrir uma padaria ou uma tinturaria sob a loja de outro homem, nem pode manter um estábulo por perto. De fato, essas foram permitidas sob uma adega, não sob um celeiro. Se um homem deseja abrir uma loja em um pátio, seu vizinho pode impedi-lo, dizendo: não posso dormir com todo o barulho de gente entrando e saindo. Um homem pode produzir artigos em um pátio, contanto que ele vá ao mercado para vendê-los e ninguém pode impedi-lo. Então, aqui é o Tratado Baba Batra mostrando como é que as leis que regem a vida diária foram produzidas. Aqui são coisas boas, as leis da convivência. Mas aqui está, numa tradução que não existe mais, toda a miséria e toda a desgraça do nosso mundo, feita baseado num planejamento que Esdras iniciou com o rascunho e que depois foi continuado pela grande assembleia, a grande sinagoga ou a Kahal, que é assim que é chamado. Então, resultado, aqueles livrinhos aqui, que estão aqui em português, esse valiosíssimo, embora esteja bastante maltratado, e esse aqui não, tem várias cópias. Agora esse é original. Esse aqui é original. Parece bonito, um livro hebreu, um livro em hebraico, mas acontece que o título do livro é Bereshit, o mesmo que a Tanakh, mas não começa com a palavra Bereshit. E a Tanakh começa com... Aqui está escrito Bereshit, mas aqui está escrito Ain. Ain. Então, a primeira palavra não é Bereshit, enquanto que a primeira palavra do Sefer Bereshit é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Então, contra isso se insurgiram o tempo todo várias escolas, várias pessoas, seguindo a antiga tradição, a tradição da Lemúria, a sagrada tradição, Lemúria, Atlântida, Suméria e depois na Mesopotâmia, Acádia, Caldeus, Babilônia. Depois Abraão leva esse conhecimento para fazer uma civilização nova, mas terminam deturpando, porque Abraão vai até Moisés, Moisés faz tudo direitinho, porém o canalha do Esdras destrói a obra de Moisés. Então, contra isto, nós temos uma sociedade que não é secreta, mas ninguém sabe quem é. Eu afirmo que sou membro dela, a fraternidade dos anjos e dos homens, a grande fraternidade branca.
que luta pela verdade, para manter a sagrada tradição contra essas porcarias. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou uma voz perdida no YouTube, pouco desconhecida. Aqui nós temos Elifa Levi Zahed, num livro em que ele compôs, depois que Napoleão sequestrou a literatura de quase todos os países conquistados por ele, e incumbiu Elifa Levi Zahed, o maior intelectual, o maior erudito, o maior sábio, que se intitulava Mago, e Elifas então faz uma organização, essa é a concepção dele, de Deus, o Deus de barba branca, o Deus de barba negra, né? Ou seja, o Deus verdadeiro e o Deus não verdadeiro, ou o homem da cintura para cima e o homem da cintura para baixo, que vai ser o final do nosso curso de tarosofia. Isso terá muita importância depois. Então, aqui, quem quiser pode pertencer. Lute pela verdade. A verdade existe. A verdade não é relativa. Depois que Einstein descobriu a relatividade, tudo passou a ser relativo, mas não é. Aquele que nós seguimos diz: eu sou caminho, verdade e vida. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Eu conheço a verdade. Eu digo a verdade que ouvi da boca do meu Pai. Eu conheço meu Pai, vós não o conheceis. Se vós dissesseis que o conheceis, seríeis mentirosos. E se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, porque o meu Pai é Elohim, é El, e o vosso pai é o diabo, mentiroso e assassino desde o princípio. Então nós seguimos isto rigorosamente. Sigam, candidatem-se, apenas desejem no fundo do coração lutar, ser um soldado da grande fraternidade branca e lutar contra a mentira, o assassinato, a falsidade, o egoísmo, a falta de solidariedade com o próximo. Você vê que nas escolas, as crianças, colégio das freiras, hora do recreio, o que é que as crianças fazem? Jogam bola ou jogam tênis? Tudo competição. Ou seja, a nossa programação é para ensinar os jovens, desde crianças, a competir, quando a lei é a solidariedade, é a cooperação. Os jogos infantis nas escolas deviam ensinar a cooperar. E, na verdade, um grupo de 11 coopera entre si e luta contra outro grupo de 11 que coopera entre si, e os dois grupos competem. Então, no final das contas, prevalece a competição. Um vai ganhar, outro vai perder. Aqui nós temos o primeiro estudioso que fez esse levantamento, chegando até a tradição original, a sagrada tradição. Um gênio, Mircea Eliade, criou a Cátedra de Mitologias Comparadas e de Religiões Comparadas. Hoje não tem nenhuma faculdade que tenha vergonha na cara que não tenha essa cadeira. Então está aqui, o Sagrado e o Profano foi o primeiro livro que ele fez sobre religiões comparadas e mitologias comparadas. O que é que ele pretendia? Mostrar, escavar, buscar, há cerca de 40 mil anos atrás, o continente da Lemúria, o continente perdido de Mu. E a partir de lá ele vem fazendo um trabalho belíssimo. Eu tenho vários livros dele, esse é o mais precioso porque foi a primeira obra que ele fez. Então, sendo a primeira obra, nós temos assim o começo da novela, o começo do que ele fez. Preciosíssimo. Fundador da cadeira de mitologias comparadas e religiões comparadas, regrediu até 40 mil anos antes de Cristo, 40 mil anos atrás, e escreveu esse livro. Mircea Eliade é o nome da fera, o sagrado e o profano. Então, o sagrado é a sagrada tradição e o profano é a interpretação que os homens maus, egoístas, competitivos, ladrões, assassinos, querendo matar o seu próximo para tirar dele o que ele tem, fazem. Então, ele compara a tradição sagrada, que daria ao mundo paz. Os sumérios não tinham exército, eles tinham apenas uma polícia que
procuravam manter a ordem da comunidade onde eles estavam, por isso foram facilmente conquistados pelos acádios. Olha que coisa fantástica! Um dos povos mais adiantados do mundo, que tinha toda a ciência da antiga Lemúria, do continente perdido de Mu, não possuía exército. Não havia neles a noção de guerra, de conquista, nem se preocuparam em se defender. Por isso, quando os acádios, que eram semitas, guerreiros, desceram o vale e os conquistaram desceram as montanhas e os conquistaram no Vale do Eufrates, foi facílimo. E aí Mircea vai mostrando como é que o profano vai vencendo o sagrado. Ou seja, os vícios humanos, a ambição humana, a maldade humana, né? O ter sobre o ser e a despreocupação com a cooperação e a ênfase na competição é que vai fazer toda a desgraça. Livro preciosíssimo que não pode faltar na biblioteca de quem queira. E é ele que vai fazer com que nós nos unamos numa organização que não tem igreja, não tem hierarquia, cada um no seu coração diz: eu sou um soldado de Cristo, eu pertenço à grande fraternidade branca, à união dos homens e dos anjos. Você vê que a editora é o pensamento, então não tem nada a ver com católica, porque ninguém entra no céu de crachá, mas ele interpreta. E um casal aí, safado presbiteriano, decidiu construir um belíssimo templo e fez daquele templo o Templo da Paz, que seria, segundo eles, né, o centro da grande fraternidade branca. E eles dois, marido e mulher, não me lembro dos canalhas, então se erigiram em chefes da grande fraternidade branca. Mentira deslavada, não há hierarquia, não há templos. As pessoas que querem apenas dizem: eu luto pela verdade. Eu sou pela verdade e quem é da verdade ouve a minha voz. Livro importantíssimo que mostra a união de todos os homens. Essa é a verdadeira igreja católica. Não é apostólica porque é anterior aos apóstolos, a união dos anjos e dos homens. Os homens e os anjos que estão do lado de Jesus Cristo lutam pela verdade, para restabelecer na terra o paraíso perdido no mundo de Javé. Então, 2 livros preciosos, recomendo. E nós, infelizmente, saímos. E tem um terceiro, Eliphas Levi, juntando a Sagrada Tradição num livro que ele chama Dogma e Ritual da Alta Magia, com todo o material que ele pôde, porque Napoleão Bonaparte sequestrou a literatura de todos os países conquistados. Então, aqui nós temos um trabalho recente feito pela CNBB, Rito de Iniciação Cristã dos Adultos. Olha só, de iniciação. Então, a igreja chegou à conclusão de que ela é uma escola de mistérios e por isso ela faz uma iniciação. Belíssimo. O conteúdo desse livro é belíssimo. Se ele fosse aplicado, nós teríamos uma renovação da terra. Aí a minha irmã, que é catequista, não é mais a chefe das catequistas, mas ainda participa das reuniões com o padre Vitório. Eu digo a ela: por que não se usa isso? Ela diz: não tem quem saiba explicar. O conteúdo que está aqui, para saber explicar isso aqui, é preciso ter o conhecimento que você tem, aqui não com falsa humildade. E não tem. Quem tenta fazer não sabe fazer. E se quem é o líder do grupo não sabe fazer, vai levar o grupo para onde? Para o despenhadeiro, para o abismo. Um cego que 500 outros cegos vão para o abismo. Então aqui está a primeira parte da nossa coleção de 35 livros que nós selecionamos para denunciar porque existe o crime, a peste, a guerra e porque nós temos muita dificuldade de sair daí. Porque existe a ambição humana, porque existe a maldade humana, porque o diabo tomou conta do mundo, ele e seus sequazes, e aí nós ficamos ao sabor. O mundo jaz debaixo do maligno, diz Jesus Cristo. Ou seja, o mundo está sob o poder do diabo, Satã. Tem nada a ver com Lúcifer. Agora nós vamos para outro.
Temos aqui duas Bíblias, já falamos sobre elas. Aqui é a lei de Moisés, a Torá, escrita, segundo os judeus, por Moisés, né, cerca de 1350 a.C. E aqui uma tradução católica boa, mas não adianta. Isso aqui são fragmentos de tradições várias, colhidas cada uma num lugar. Davi, cada vez que conquistava um povo, ele pegava a tradição daquele povo e levava os escritos, pergaminhos, papiros e quaisquer coisas que fossem escritos, estatuetas, monumentos, e assim nós temos aqui a tradução. Aqui não é a Tanakh, é só a Torá. Nós mostramos a vocês a Tanakh, que é completa. Aqui é a tradução da Tanakh, a Torá completa, mas é uma colcha de retalhos. Teremos que ter muito trabalho para decodificar a Bíblia, e não é qualquer idiota que pode botar isso debaixo do braço e aí sair por aí pregando e dizendo o que é que está escrito aqui na Bíblia. É preciso muito conhecimento, principalmente da Sagrada Tradição. Mas aqui nós temos duas obras que são preciosas, né? Na verdade, esta está contida nesta, traduzida, e esta está contida na Tanakh, que eu mostrei para vocês, que é a Bíblia original dos judeus. Então, preciosas, sim, preciosas, mas nas mãos dos ignorantes não tem nenhum valor, não vale nada. Por quê? Porque se não conhecermos a sagrada tradição de 40 mil anos até 20 mil, que é o começo de tudo, Lemúria, depois de 20 mil até 12 mil, quando a Lemúria afunda, no ano 12 mil a.C., a Lemúria afunda, os sumérios, com medo daquela catástrofe, fogem para o centro do continente, para a Mesopotâmia. E antes do afundamento, os chefes, Jorel manda Kalel, no filme Super-Homem, na verdade os velhos sábios constroem um artefato voador. Eles tinham uma ciência que até hoje nós não temos nem 1% da ciência que eles tinham, e nesse artefato ele manda os filhos, todos eles PhD, de grande sabedoria, os jovens, para poder manter aquela sabedoria, e eles vão para um continente do outro lado da Cordilheira dos Andes, chamado Atlântida, porque está no Oceano Atlântico. Ou o Oceano Atlântico tem esse nome por causa da Atlântida, ou a Atlântida tem esse nome por causa do Oceano Atlântico. É o ovo ou a galinha que vem primeiro, não sei. E o fato é que a Atlântida é no Oceano Atlântico, e fica protegida da radiação atômica provocada pela catástrofe, que foi o afundamento do continente perdido de Mu, no Pacífico. Gostaria de mostrar o mapa, mas os meus livros ainda não estão de volta, e espero que venham. Em seguida, vou mostrar a vocês agora a desgraça maior. Aqui nós temos três dos maiores filósofos contemporâneos que Leandro Carnal, Pondé e outros têm o prazer de explicar. Auguste Comte, que veio com a ideia de que nessa vida só se deve prestar atenção, o objetivo do filósofo é se preocupar em descrever e estudar o que pode ser pesado e medido. Quer dizer, só coisas. Isso aqui pode ser pegado, pesado e medido. Se não for, não tem importância. Com isso, ele mata a metafísica, porque fica somente o físico, o fenômeno, e o nômeno, que é o que a ciência hoje busca, que é a essência do fenômeno, o que está aqui, o menor pedacinho desse fenômeno, né? A molécula, e dentro da molécula o átomo, e dentro do átomo já se descobriu que o átomo tem milhares de coisas lá dentro, o fóton, os quarks, os pions, e agora as cordas, a teoria das cordas. E aí ele diz que não, nada disso interessa a ciência. O filósofo verdadeiro deve se preocupar com o fenômeno, não com o nômeno, né? Esse canalha que, apesar de tudo, nos deixou a sociologia, tornou o homem, no século XVIII, materialista, fundando o positivismo, em cima do qual nossa bandeira nacional foi construída, e durante mais de 100 anos a filosofia dele dominou o mundo. Auguste Comte, materialista, francês,
e o fundador do racionalismo e do ateísmo. Então, o templo dele era o templo da humanidade. Segundo, Nietzsche, Frederico Nietzsche, que diz que Jesus Cristo é um fraco, porque pregou a misericórdia. Emasculou, ou seja, efeminou os homens, porque o homem não pode ter misericórdia de outro homem. O mundo é uma batalha. E assim como os espermatozoides lutam para chegar no Nietzsche, assim como os espermatozoides lutam numa corrida louca para chegar ao óvulo e só o primeiro que chega entra, assim também deve continuar sendo depois do nascimento. Os homens devem se matar, devem lutar, se destruir, para aqueles que prevalecerem serem a elite, né? Aquilo que sobrou, portanto, os mais fortes. O mundo deverá pertencer aos mais fortes. Portanto, o homem, o professor Marlanf, que está aqui com esse conhecimento que não é pouco, segundo o pensamento de Nietzsche, já teria morrido, porque teve um ataque do coração e teria morrido se não fosse a ciência. Então, sou um homem fraco e, segundo ele, deveria ter morrido. Misericórdia é fraqueza. O homem verdadeiro não pode ter misericórdia. Ele deve matar o oponente, porque o fraco deve morrer, o forte deve prevalecer. Esse bigodudo morreu louco, sabe com o quê? O cérebro dele teve uma doença que eu tenho uma irmã que, coitadinha, padeceu dela, sífilis no cérebro. Ele morreu com sífilis no cérebro. Não vou dizer que foi Deus que castigou, mas é um dos contemporâneos e preferidos dos filósofos modernos. E, finalmente, aquele que fez a obra mais devastadora, que disse que o ser é o não ser. Ora, Moisés recebeu do anjo Javé no Monte Horebe a seguinte declaração, que é o fundamento de toda a ciência e de toda a filosofia. Eu sou o ser. Não se pode dizer eu sou o não ser, porque se é, não pode não ser. Isso se chama a declaração fundamental do princípio de não contradição. O ser é, o não ser não é. Dizer eu sou o ser significa só o ser é. O não ser não é. Pois ele fez uma obra magnífica, segundo os discípulos dele, que Karnal deve estar no meio, em que o ser é o não ser, porque ele diz, agora o mundo é. Por exemplo, neste momento eu estou aqui fazendo essa gravação, daqui a 1 hora esse fato mudará, e então será o que agora é, deixará de ser, e passará a ser outra coisa. Ignorante, ele não conheceu o que era o mundo de Javé. Isso acontece no mundo de Javé, que é um mundo em devir, um mundo em mutação, no verdadeiro universo de El, onde o ser existe, porque é El que disse através da boca do anjo Javé, Eié, Asher, Eié. Esse é o meu nome, eu sou o ser. Javé diz, eu sou o sendo. Ou seja, em processo de mutação. Esse vagabundo aqui, com pinta de filósofo, destruiu o princípio de contradição, dizendo que o ser é o não ser. Olha só, então acabamos com a base da metafísica. Ele destruiu totalmente toda a filosofia e toda a ciência. Se o ser não é, o não ser é. Agora imaginem, raciocinem, o não ser é. É possível fazer essa afirmação? Pois ele fez e defendeu isso em vários volumes e teve vários filósofos, né? Eu não sei se Pondé, Karnal e Cortella estão no meio, mas aqui está. Absurdo como é que uma mente diabólica pode imaginar que o não ser é. Se diz não ser, automaticamente não posso usar o verbo ser para predicativo dessa frase. O não ser não é, seria o certo. Ele diz o não ser é, e o ser não é.
Essa é a grande novidade que essa besta quadrada, mentecapto quadrúpede chamado Hegel, introduziu na filosofia e passa por ser um dos maiores filósofos, mas destruiu o princípio de não contradição. E assim, baseado nesses três filósofos, o mundo está cada vez mais atolado, porque são filósofos modernos, não são Platão, Aristóteles, os pré-socráticos que buscavam a verdade, são filósofos que querem um mundo onde exista a peste, a fome, a guerra, a competição. Nietzsche diz: a misericórdia é apanágio do homem fraco. Jesus Cristo, com a sua doutrina falsa, emasculou, quer dizer, tirou os bagos do homem, tornando uma mulherzinha, porque mandou ter misericórdia, compaixão. E se quem tem compaixão não mata o mais fraco, mas a lei da selva é: o animal mais forte mata o mais fraco. E assim há a seleção natural, e o que irá ficar, se vocês seguirem isso, as gerações futuras me endeusarão. As gerações futuras botaram ele no inferno. Ele morreu com sífilis no cérebro. É conhecido, conhecido como um autor genial, mas a filosofia dele é meleca, não serve para nada. Já pensaram que era o mais forte matar o mais fraco? Então ficaria uma civilização de super-homens. Como ele diz, o homem, Marlanf, é apenas uma ponte para o super-homem, que não deve ter misericórdia, deve matar os mais fracos para que o mundo seja constituído, vejam bem, de uma civilização de homens fortes, que não tenham misericórdia, que sejam chefiados pelo mais forte. Voltamos à lei da selva, voltamos à floresta. Conan, o bárbaro. Essa é a civilização preconizada por Friedrich Nietzsche, uma besta. E aqui Augusto Comte acaba com qualquer noção de metafísica quando ele diz que o que deve ser estudado pela ciência e pela filosofia é o fenômeno, o resultante da informação. Hoje se sabe que ele estava completamente errado, porque isso é uma forma, e essa forma, também chamada fenômeno, é derivado de uma informação. A informação produz a informação. Ele estava completamente errado e já nem entra na galeria dos filósofos. Ele entra como fundador do positivismo, ou seja, do ateísmo. E, finalmente, aqui nós temos a tríade diabólica, né? Asmodeu, Astaroth e Asmodeu, Astaroth e o Senhor das Moscas, Belzebu. Então, Asmodeu, Astaroth e Belzebu destruíram a verdadeira ciência, destruíram a filosofia. Esses são os filósofos modernos. Essas são as cabeças que influenciam as grandes elites. Karnal, Pondé, Cortella e todos os outros. Então, vocês querem que o nosso mundo vá para onde? Para o abismo, para a miséria, para a competição e para a destruição. Não foi ainda, porque Deus tem piedade. Então, é isto aqui. Agora, nós vamos ver duas sociedades, rapidamente, que elas durante muito tempo caminharam juntas, maçonaria e Igreja Católica. Então, aqui nós temos um documento antigo, As Origens da Maçonaria, Carta de Bolonha, de 1248. Então, aqui é a introdução, tá vendo? Aqui a introdução, as origens da maçonaria corporativa, as origens religiosas da maçonaria corporativa. Não existia maçonaria sem religião. Aqui é a introdução que afirma isso. Aqui, logo a seguir, nós temos a Carta de Bolonha, uma das grandes ordens maçônicas antigas, datada de 1248, quando a maçonaria era cristã. Aqui tem como é o Estatuto de Bolonha, começando por glória ao Deus Criador, ao Deus Santo, para a glória da Santíssima Trindade. Nós, maçons
e mestres carpinteiros pertencentes à Sociedade dos Mestres, juramos em honra de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos, e em honra aos dirigentes atuais e futuros, e para a felicidade, essa palavra não existe hoje, da cidade de Bolonha, aceitar e obedecer às ordens do magistrado, o chefe geral católico, e de todos que governam a cidade de Bolonha. Aceitar e obedecer toda e cada uma das ordens que me derem o presidente e os oficiais da Sociedade dos Mestres Maçons e Carpinteiros, maçons, construtores, pedreiros e carpinteiros, e de seus membros, e manter e conservar os estatutos e regulamentos de tal sociedade como foram feitos em 1248, já era cópia do que foram feitos, ficando determinado que a tudo isso fica obrigado com a entrada para a sociedade, ficando livre dessa obrigação somente no caso de vir a ser excluído dessa mesma sociedade. Aqui é um documento precioso da maçonaria cristã, em honra de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Pois bem, o que é que transformaram isso? Transformaram isso numa porcaria. Aqui nós temos um lutador pela verdade moderno, Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães, volume 1, 1976, tentando em 2 volumes restabelecer a verdade que está ali, porque os mestres carpinteiros se baseavam na lenda de Noé para fazer a iniciação do 3º grau. E aqui, em espanhol e bastante recente, ele mostra como é que a maçonaria noaquita cedeu à maçonaria iramita. Então, a lenda de Noé foi substituída pela lenda de Irã, desviando assim da ecologia, que era manter o mundo feliz, povoado, cheio de vida, no Irã, que é uma construção do templo dos hebreus e de uma sociedade fechada, onde só os hebreus terão vez, os não hebreus serão escravos. Então, aqui ele faz essa denúncia, é em espanhol. Então, saímos de uma visão de mundo ecológica, o filme Noé mostra isso. Noé é o patrono da ecologia, segundo o autor do filme, para uma sociedade onde Irã vai dirigir tudo para os judeus, para a construção do templo dos judeus. E aqui nós temos Augusto Franklin, tudo isso é recente, mas o Estatuto de Bolonha é 1246. Aqui Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães vai tentar fazer com que essa meleca toda se transforme em algo plausível. Difícil, né? Bastante difícil. A explicação de várias coisas. Aqui o satanismo, o símbolo do satanismo, mostrando como é que você não deve aderir a nenhuma sociedade que tenha esse símbolo, porque isso é Satã, e outras cositas mais. Vamos ver se nós encontramos. O livro é maravilhoso, é genial. A estrela de 5 pontas, o homem equilibrado, pronto para entrar na maçonaria e construir a cidade. E assim, aqui nós temos a lenda de Osíris, mas está muito apagadinho para vocês verem. Então, de Noé a Osíris, de Osíris a Irã. Então, aqui estão os objetos da loja maçônica na época. Uma harpa. Hoje não pode se pensar nisso. O que é que uma harpa vai fazer numa loja maçônica? E aqui mostrando os objetos da arte, o prumo, o esquadro e o nível, a estrela, as comendas, o livro sagrado, o livro da lei, um grande esforço. E aqui mostrando que o futuro maçom deveria encenar a lenda de Osíris para poder se tornar mestre maçom. Era a lenda de Noé, depois passou a ser a lenda de Osíris.
e agora é a lenda de Irã, na qual eu fui iniciado, e dirige tudo para a construção do Templo de Salomão, ou seja, passou pelo rito de Mizraim, que ainda existe nos Estados Unidos, né? O rito de York usa a iniciação de Osíris, e abandonaram de vez a tradição ecológica da lenda de Noé, que era um mundo cheio de vida, um mundo onde todos pudessem conviver e todos pudessem fazer com que esse mundo fosse deixado para os nossos filhos e netos. E Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães, num esforço notável, tenta dizer como corrigir essas deficiências da maçonaria. Aqui, encerrando o livro, ele coloca Skull and Bones, ou seja, não te esqueces, homem, que tu és apenas ossos, músculos e ossos. A lenda do mestre maçom, segundo agora já Irã, e ele vai fazer a pergunta do porquê. O templo maçônico, e aí ele vai ligar isso, curiosamente, aqui, a morte de Irã, encenada em 2 quadros diferentes. Mas Irã para quê? Para construir o templo de Jerusalém, lindíssima. Aqui as 2 colunas que sustentam o templo, lá em cima Javé, não, lá é Javé, aqui o homem que é candidato à maçonaria, embaixo o mosaico, o piso mosaico. Mas tem coisa mais bonita aqui, tem coisa mais bela. Aqui, por exemplo, os 4 objetos do tarô: copas, cetros, espadas, e aqui seria a coroa, Keter, que eles colocam um medalhão, mas não tem medalhão em lugar nenhum, porque quando ele vai mostrar o rei Davi, que fez essa iniciação, e que é o juramento do maçom de não revelar isso, mas se não revelar isso, vocês não se rebelarão. E então, aqui é o vitriol, o quarto onde tudo é conhecido, a alquimia é conhecida e deveria ser uma iniciação alquímica, mas se desvia ela logo para a construção do Templo de Jerusalém, e aí dana tudo. Aqui a águia bicéfala, os 2 ramos da família Rothschild, uma cabeça o ramo francês, outra cabeça o ramo inglês. Hoje reina o ramo inglês Nathaniel, Lord Nathaniel, barão de Rothschild, mas quem passou o cetro para ele foi o ramo francês, Davi René de Rothschild. Por isso o símbolo maior da maçonaria é a águia bicéfala. INRI aqui não é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Igni natura renovato íntegra. Você vê como eles enganam os cristãos. Você vê isso aqui e vê aqui embaixo INRI, que está no crucifixo ali atrás de mim. INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não! Para eles é Igni natura renovato íntegra. Tudo será renovado, toda a natureza será renovada pelo fogo. E assim o cristão é enganado, usando coisas que aparentemente são cristãos, e Franklin Ribeiro de Magalhães tenta mostrar isso aqui para que nós possamos fazer uma reforma. Ele diz: é necessário uma grande reforma na maçonaria. E no final das contas aqui está o rei Davi coroado. Está aqui, Keter, coroa. Cadê o medalhão? O gato comeu. Não existe medalhão, nem pendurado aqui, nem nos braços dele, nem estrela 5 pontas, nem nada. O que tem é a coroa. Por isso, no nosso final do curso de Tarosofia, nós colocaremos a coroa na nossa cabeça e na de vocês. Então, esforço bastante, vamos dizer assim, louvável, e aqui ele vai dizer com toda a clareza que a maçonaria é dominada pelos judeus. A maçonaria especulativa é totalmente dominada pelos judeus. Página 53. Os maçons chamados aceitos começaram a entrar nas lojas francesas porque tinham que passar pelas lojas operativas, mas na verdade todo o plano era que eles, a partir de 1641, 1670, com Elias Ashmole, que é admitido, então
essa maçonaria especulativa, que é de obediência religiosa católica. A Deus, o recipiendário jura fidelidade a Deus e à Santa Igreja. Está aqui Robert Ambelin dizendo aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Diz Ambelin que essa maçonaria especulativa, a mais antiga, seria, como provam documentos incontestáveis de obediência religiosa católica. O juramento compromete com efeito a fidelidade do recipiendário e em relação a Deus e à Santa Igreja. E tudo isso foi mudado e hoje o maçom é ateu. Mas a denúncia está feita aqui e estamos assim mostrando através de Lapage, através de Levi, através de Aslan e de todos os outros que as constituições que vamos mostrar a vocês agora fizeram um desvio fantástico, levando a maçonaria para a construção do Templo de Salomão, que não tem nada a ver conosco, mas vai dar aos judeus o privilégio de governar a maçonaria, porque o que nós vamos buscar agora na maçonaria é nos tornarmos o rei Salomão, o Messias, e o desejo de reconstruir o Templo de Salomão. Não estou encontrando fácil agora, não tem problema, mas está aqui, e quem tiver o livro é só ler. Uma denúncia bem feita, e aqui um histórico, mostrando o que era a maçonaria verdadeira. Aqui nós temos a desgraça, os landmarks. Em 1723, Desaguliers, pastor presbiteriano, e Anderson, pastor, acho que anglicano, fizeram esse livro, tá vendo? 1723, e disseram que tinha sido feito em 1717 a reunião que tinha, de onde tinha saído a ideia de fazer esse livro. 1717 é uma data falsa, diz mais uma vez Ambelin, e dizem as lojas maçônicas já hoje, não há nenhuma prova, aliás, pelo contrário, não há prova pequena, nem grande, nem nenhuma prova de que a maçonaria moderna e especulativa judaica tenha sido fundada em 1717. Aqui está a farsa, aqui está o que eu vou mostrar a vocês, né? A mudança, as constituições, onde o maçom é obrigado a crer em Deus e na imortalidade da alma, mas não é o Deus dos cristãos. Não importa que nem dos judeus, não importa que Deus seja, pode ser o diabo. E aquilo ali foi criado graças à subserviência de Anderson e Desaguliers ao Duque de Wharton e ao Duque de Montagu. E então os dois juntaram as duas maçonarias, a operativa e a especulativa, e criaram essa desgraça que está aí hoje, conduzindo os judeus para o domínio do mundo. Hoje o mundo se chama, segundo M.S. King, Planeta Rothschild, que é o judeu mais rico do mundo. É o único trilionário do mundo. O clã de Rothschild administra 300 trilhões de dólares. Então isso aqui foi feito graças às constituições de Anderson, graças à traição que foi feita por ele, e portanto assim nós saímos de um caminho que é o da sagrada tradição, e com essa obra contestada por essa que tenta fazer uma acomodação, mas não é possível, é destruir isto e implantar uma nova maçonaria, uma grande reforma. Graças a essas obras que mostram o Estatuto de Bolonha, e Ambelin diz no livro que a maçonaria era católica. Deixou de ser católica, passou a ser ateia. Isso aconteceu também na Igreja Católica. Então, fomos traídos pela maçonaria. O Concílio do Vaticano II foi um complô contra a Igreja, um Papa maçom, João XXIII, Angelo Roncalli, judeu e maçom, idealizou um concílio esquematizado, traçado
na tábua de delinear por maçons, rosacruzes e outras sociedades secretas, os Illuminatis, e fez o Concílio Vaticano II. Mas o cardeal Ottaviani fez essa denúncia, não adiantou nada. Ângelo Roncalli, João 23, Papa judeu e maçom, já tinha feito tudo. E o seu auxiliar, que era Giambattista Montini, futuro Papa Paulo VI, já tinha ao seu serviço Cassaroli, que era príncipe Rosa Cruz, e já tinha o bispo Marcinkus, que controlava as finanças do Vaticano. Então essa denúncia não deu em nada. De qualquer maneira, aqui nós temos um clássico Matrix denunciando isso. Vivemos numa Matrix, na maior prisão a céu aberto. O filme é simbólico, é complexo, mas o que se diz é: somos escravos de máquinas. Essas máquinas são simbólicas, elas mostram o homem sem coração, um homem que é um androide, lutando contra um pequeno grupo de seres humanos, onde Neo é considerado o Cristo, fica claro. Morfeus é João Batista, e até tem um lá que é Judas, e aparece o Espírito Santo corporificado como uma mulher. Agora não lembro o nome dela, lindíssima, mas aí uma, vamos dizer assim, é decalcado no sistema cristão, no esquema, na organização cristã, Trinity. Trinity é a encarnação do Espírito Santo, Neo de Jesus Cristo, Morfeus é João Batista, e o diabo lá, que é o Judas, trai eles, vendendo eles por um bife a Smith, que é o chefe da milícia da Matrix. Aqui está denunciado tudo, não sei, só passou por Hollywood, que é judaica, porque estava toda em símbolos. E aqui está quem financia tudo isso. Quem é que financia tudo isso? Organismos de uma riqueza fantástica. Um deles, a Trilateral, mas tem a Mesa Redonda, tem o Conselho de Relações Exteriores, tem o Grupo Bilderberg e tem dezenas de grupos cujo dinheiro, segundo o rabino Israel Davidson Weiss, é um poço sem fundo de dinheiro, e não tem quem possa, porque administrar 300 trilhões de dólares não tem quem vá contra. E a sua fortuna pessoal, eu digo dos Rothschild, do clã de Rothschild, é de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Não tem mais jeito. Estamos indo agora na direção do abismo, e essa peste será seguida de fome, e a fome será seguida de guerra. Tudo isso porque nos afastamos da tradição, da corrente da sagrada tradição. E cada vez nos afastaremos mais. E por que nos afastaremos mais? Porque estaremos seguindo essas cabeças pensantes fantásticas, de acordo com os filósofos modernos, que são Astaroth, Beuzebu e Asmodeu, os 3 demônios-chefe, a trindade diabólica. E então são cantados e decantados nas universidades, e destruíram a sagrada tradição, e implantaram o nada, o culto ao nada. O que é o nada? Nada. Do nada, nada se tira. O ser é o não ser. Se o homem deixar de ser emasculado, como Jesus Cristo fez, e se tornar um guerreiro vigoroso, ele vai matar o mais fraco do que ele, e nós teremos assim, pela seleção natural, como na selva, uma sociedade de super-homens. Só os mais fortes sobrevivem. Isso é a ideia central de Nietzsche. E finalmente Augusto Comte, que funda o positivismo, o racionalismo, o ateísmo. O que ficou foi a sociologia, porque a filosofia dele hoje não vale merda. Graças a Deus, a humanidade não se tornou ateia. Agora vamos denunciar uma outra sociedade venerável que se tornou diabólica. Eu disse que a mesa seria referência, não eu. E os livros estão sumindo, né? Tudo isso aqui já foi visto,
e já vai sair da mesa. Então, aqui nós temos, segundo a Sagrada Tradição, Antologia dos Santos Padres, textos belíssimos explicando as catequeses mistagógicas de Cirilo de Jerusalém e de Ambrósio de Milão e de outros, apesar de no nosso dinheiro ter a imagem, a efígie de quem? Mitra. Mitra. Aqui está o futuro Cristo, segundo Pike e o 32º grau da maçonaria. Mitra, o príncipe da luz. Lúcifer, segundo Pike, é ele quem governará o mundo, e ele é o Deus da guerra, por isso façamos guerra. Então, mas o livro não tem nada a ver, apenas está ali como marcador, é um compêndio maravilhoso da Sagrada Tradição. E esse livro é seguido por vários outros. Aqui a Didaquê, o Catecismo dos Primeiros Cristãos. Vou ter que me apressar porque esse é o último vídeo dessa linha de ação. Didaquê, didático para os primeiros cristãos. Então, também segundo a Sagrada Tradição. Lá pelo ano 90, era assim que os cristãos faziam a missa. E aqui você vê o breviário romano, ou seja, aquilo que um padre, um sacerdote, como eu fui no mosteiro de São Bento, como é que ele faz para rezar, ordinário do ofício divino. Tá vendo aqui, ó? Ordinário do ofício divino, tudo em latim, tinha que saber latim. E aí, perfeitamente em consonância com o seguinte, a sua sequência, que já é mais moderno, mas é a mesma coisa, missal, cotidiano e vesperal. Tá vendo? Então, este é a continuação deste. A Sagrada Tradição foi compilada aqui e foi seguida aqui. E então, quando aquele deixou de valer, porque esse aqui tem muito mais coisas, este daqui passou a ter validade. E aqui mostra que a nossa pátria já teve governantes, Dom Pedro II, mas, infelizmente, esses governantes foram substituídos e hoje, mais uma vez, quem dá as cartas são os adoradores de Mitra, ou seja, os Supremos Conselhos. Mas o que nós queremos mostrar é compilado segundo a Sagrada Tradição, compilado melhorando aquele segundo a Sagrada Tradição, e o moderno, hoje, que está em vigor, compilado segundo a Sagrada Tradição. Oração do tempo presente é a continuação dos outros, e aqui nós temos missal, cotidiano e vesperal, acho que é isso. Oração do tempo presente. Então, 3 livrinhos em que há uma sequência perfeita. O mais antigo, o que veio depois, mais completo, e o atual. Todos 3 segundo a antiga tradição. Até aqui a igreja estava nas mãos de Deus. Depois de João 23 está nas mãos do diabo. E o que é que João 23 fez? Simplesmente isso aqui. Planejou, junto com a maçonaria, ele que era judeu e maçom, arcebispo de Milão, planejou um concílio onde destruísse a Sagrada Tradição na Igreja Católica. A missa hoje é, não vou dizer uma fantasia, porque ela ainda é uma obra-prima de Cabala, ou seja, é uma dramatização verdadeiramente maravilhosa. Mas aqui ele pretendia destruir a Sagrada Tradição. Felizmente, ele teve o cuidado de dizer que o concílio era pastoral e não dogmático. Mas tem 2 constituições que são dogmáticas. Dogmática significa o quê? Significa que tem valor de dogma, que é obrigada a ser aceita. Lumen Gentium e Dei Verbum, está aqui no sumário. As 2 constituições dogmáticas, as outras são todas pastorais. Com isso aqui ele queria destruir a igreja por dentro, fazendo uma igreja onde o leigo tivesse mais importância do que Deus.
humanismo implantado na igreja. Teocentrismo, no ano 400, é virado para o humanismo. João 23 fez isso na igreja. E o que é que você vê antes disso? O que você vê antes disso é o Código do Direito Canônico atual, perfeitamente de acordo, feito por João Paulo II, perfeitamente de acordo com a Sagrada Tradição. Aqui está o Código do Direito Canônico, né? Uma obra-prima que nos ofereceu o Papa João Paulo II. Ata da Sé Apostólica, Ata João Paulo II, Código do Direito Canônico, perfeitamente de acordo com, isso é de 1974, perfeitamente de acordo com o Catecismo do Concílio de Trento. As traças estão querendo comer e eu estou brigando com elas. Catecismo Romano, feito em 1530, depois do Concílio de Trento. Então ali não temos ainda sido traídos. E aqui, Frei Leopoldo Pires Martins, nova versão portuguesa, Petrópolis, 1951. Então aqui nós tínhamos a Sagrada Tradição consignada num trabalho maravilhoso que atualiza o Concílio de Trento, o Tridentino, como mostrei a vocês, em forma de catecismo. Não tem o Concílio de Trento, mas tem o catecismo feito sobre o Concílio de Trento, explicando o credo de acordo com o Concílio de Trento. Então, a mais perfeita sagrada tradição. Aqui a igreja ainda era igreja. Mas aos poucos a igreja foi decaindo. E aí entrou em cena um livro que era desconhecido, que estava nos escaninhos do Vaticano, chamado Los Evangelhos Apócrifos, os Evangelhos Apócrifos, escrito aqui por Sotero, é um espanhol, mas não importa, porque isso aqui tem várias, são os Evangelhos Apócrifos, e aqui nós temos vários evangelhos que não valem nada, foram escritos não sabe por quem, não tem autoridade, a igreja não reconhece. O Evangelho de Madalena, que diz que Jesus, sempre que encontrava Madalena, beijava na boca, e os dois eram marido e mulher e geraram uma filha. E essa filha foi levada, depois da morte do mestre, por José de Arimateia e Nicodemos, para a Espanha ou para a Inglaterra ou para a França. Não chegam os escritores dessa desgraça, para que Jesus Cristo precisava de uma esposa. Mas aqui está, para provar a vocês, o Evangelho de Maria Madalena, que junto com o Evangelho de São Tomé, tudo falso, levaram um escritor genial a fazer uma obra maravilhosa. O Código da Vinci, que primeiro veio em livro e depois veio em filme, e o assunto principal é Jesus e Maria Madalena tiveram um filho, seja na França, em Provença, seja na Espanha, seja na Inglaterra. E aqui seria a história fictícia desse fato. O que os leitores não veem é que aqui, na ficha catalográfica, está escrito diagramação, capa, Brown, Dan, Código da Vinci, tradução Celina Cavalcante, Leonardo da Vinci, ficção. Aqui na ficha catalográfica está escrita ficção, mas quem lê não vê isso aqui. Está pequenininho demais e pensa que é a verdade. E sendo a verdade, então muitos católicos se desviaram, baseado na obra de 3 historiadores que foram muito bem pagos para fazer. Michael Begent, Richard Lee e Henry Lincoln. Esses 3 historiadores fizeram uma pesquisa baseado nos evangelhos apócrifos, e essa pesquisa depois foi ampliada, trabalhada por um jornalista de grande quilate, que nos deu, Dan Brown, que nos deu o Código da Vinci, que depois virou filme. Então, esta é a pesquisa feita por 3 historiadores de escola.
já com a intenção de destruir a figura de Jesus. Ele era marido de Maria Madalena, com quem teve filhos. Esse aqui é uma obra, mas também está aqui na ficha catalográfica, se vocês forem procurar. Aqui é a folha de rosto. E vamos lá na ficha catalográfica, perder um pouquinho. Santo Graal e a linhagem sagrada. Tradução, ficção inglesa. Ó, tá aqui, mas tão pequenininho, né? Porque não fazem maior? Porque não fizeram maior? Ficção. Então, ambas as obras são classificadas como de ficção, porque não tem base factual. Portanto, baseado nessas duas ficções, muita gente se desviou da Igreja Católica e acha que Jesus era um qualquer e que casou com Maria Madalena e tal, e assim vai sendo destruída a sagrada tradição. Traídos pela maçonaria, que antes de 1717 era católica, traídos pela Igreja Católica, que antes de 1964 era se seguir a antiga tradição, agora o que nos resta? Rezar. Terminamos então, a mesa está vazia. Todos os 35 livros foram mostrados. Então, lixo de um lado e trigo do outro lado, o trigo e o joio. Nós tentamos mostrar quanto lixo existe na nossa literatura e quanto lixo então existe na internet, uma floresta. E quem não sabe, não vai começar de 40 mil anos antes de Cristo para ver onde começou a sagrada tradição no continente perdido de Mu, na Lemúria. E 20 mil anos depois já estava uma civilização maravilhosa. E 12 mil anos depois nós temos quadros nas pinturas rupestres que são fantásticos e não podem ser apagados, porque atestam uma civilização superior. Somos descendentes de uma civilização superior. Pronto. Terminamos essa sequência de mostrar que vocês, cuidado com o que leem e saibam que há um plano pago e muito bem pago por por mais de 10 organizações financeiras. Uma delas eu tenho aqui o livro, a Trilateral, Nova Ordem do capital, nova fase, mas é nova ordem do capitalismo mundial, que instaurou a nova ordem mundial, e nós temos a Organização Mesa Redonda e outras. E com esse dinheiro todo, eles estão revolucionando o mundo, matando os pobres, agora com essa peste que eu tenho certeza que foi produzida em laboratório, para matar, matar e matar, porque o intuito de Satã é matar e mentir. E assim terminamos. Acabamos com todos os livros e a partir de agora o que resta vai ser apenas, de fato, a conclusão que está aqui do nosso curso de Tarosofia. Então, esse pedaço, essa parte aqui, que foi deixado por último, será gravado nos próximos vídeos e será a conclusão do curso de Tarosofia. Mas mostramos a vocês quanto risco e quanto perigo enfrentado por uma pessoa desavisada, que pega um livro porque Karnal disse que é bom, porque Pondé disse que é bom, porque Nietzsche, é Nietzsche. Ele fez Karnal fez uma live da maior perita em Nietzsche e disse que Jesus Cristo nunca disse que era Deus nem que era Cristo, e vai por aí afora. E eu não sei os outros, mas o que eu assisti de Pondé era um vídeo bonito e verdadeiro. Então, cuidado. Nós estamos no meio de uma lixeira e dentro dessa lixeira vai ser difícil encontrar o diamante. E nós teremos que procurar o diamante dentro dessa lixeira. Ou, como eu disse, uma rocha bruta com uma linha de ouro por dentro dela. A ganga terá que ser tirada da rocha e a linha de ouro, que é a sagrada tradição, continuar. Esta é a nossa obra. Estamos terminando, só falta agora, nos próximos vídeos, mostrar a vocês
isto aqui. Só ficou isto. O resto foi tudo embora. 35 livros foram analisados. Uns trash, lixo. Outros mais ou menos e outros a mais sagrada e pura tradição. Muito obrigado. Foram vários vídeos para mostrar a vocês o risco que é se expor à cultura atual, aos filósofos, aos eruditos e às ideologias. Cuidado, tá? Ali está aquele que deu a vida por nós. Não tinha ideologia, era fazer o homem feliz, instaurar o paraíso na terra, mas não quiseram e o crucificaram e o mataram, porque os discípulos de Esdras estão continuando a fazer a obra que o fizeram, continuam matando-o em cada um de nós. Em cada pobre que morre, ele morre junto. Cansei, mas terminei. Esse é o último vídeo dessa série sobre separando o joio do trigo. O lixo esconde um diamante precioso, que a gente vai chamar em determinado momento de o Graal. Vamos procurá-lo? Vamos. Não esqueçam de dar o seu like. Não se esqueçam de... Vejam até o final, por favor. Inscrevam-se no canal e até o próximo com a finalização do curso de Tarosofia. Passem bem.